Fala comigo, minha autarquia, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Direto para o quadro. Dando continuidade à teoria do crime, o terceiro elemento, culpabilidade. Nós já estudamos imputabilidade. Nós sabemos que no estudo da culpabilidade, por mais que o agente tenha cometido um fato típico e ilícito, nós podemos, através da culpabilidade, afastar a imputação da pena para ele, isentá-lo de pena. Na imputabilidade, nós podemos afastar e deixar o agente isento de pena se ele for menor de 18 anos, ou se ele for inteiramente incapaz, tendo seu desenvolvimento mental comprometido, ou se ele, no ato do cometimento do crime, no momento do crime, ele estava embriagado completamente, e esta embriaguez fosse oriunda de caso fortuito ou força maior, isto é, uma embriaguez acidental completa. Nesses casos, por mais que ele tivesse cometido um crime, um fato típico ilícito, ele seria isento de pena. E agora nós abordaremos o potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Potencial consciência da ilicitude diz respeito ao erro de proibição. Nós já exemplificamos com aquele caso daquele senhorzinho que mora na fazenda, lá no interior, nos confins e ele se nega a se atualizar, não se envolve com essa era digital, e ele tem pouco conhecimento da civilização, e um dia ele indo lá para a cidade grande, ele acaba cometendo um crime porque não conhece do caráter ilícito do fato. Mas eu também poderia exemplificar com o que aconteceu em 2014 aqui no Brasil. Os torcedores da Holanda, na ocasião da Copa do Mundo, eles começaram a fumar aquele cigarro que é proibido aqui no Brasil, cannabis sativa, aquela ervinha do capiroto. E os policiais abordaram e eles, nós não sabia que ser proibido aqui Brasil, ok? Erro de proibição, porque eles não compreendem a ilicitude do fato. Todavia, senhores, para que o ensino fique completo, se esse erro de proibição ele for excusável, isto quer dizer inevitável, justificável, como no caso daquele senhorzinho, como no caso do estrangeiro que de fato ele não tinha intenção de cometer crime. Para ele aquilo ali era como beber uma Coca-Cola, faz parte da cultura dele. Como no caso do cantor de reggae que na década de 80 entrou no aeroporto brasileiro com a mala cheia de cannabis. Ele não sabia que era proibido aqui, porque na Jamaica é liberado. Erro de proibição. Inevitável, ele será isento de pena. Mas aí surge a pergunta, porque isso aqui é uma questão muito sensível. Será que ele não sabia mesmo? Porque o juiz ele vai considerar as circunstâncias do caso concreto. O juiz ele vai se colocar naquela situação e vai observar, vai analisar o agente do crime. E se o juiz perceber que aquele erro de proibição era inexcusável ou evitável, que um homem médio evitaria, o que acontecerá, Taurino? Uma atenuante, ele responderá pelo crime, mas ele terá uma atenuante na segunda fase da dosimetria. Artigo 65, inciso 2 do Código Penal. Ok, senhores? E sobre a exigibilidade de conduta diversa. Isso quer dizer que espera-se
que ao cometer um crime, a pessoa não cometa, que ela tome outra atitude. Alguém me dá um tapa no rosto, eu tenho que matar a pessoa? Não, espera-se que eu tome outra, que eu não seja igual ao meu agressor, que eu use a lei, que eu faça uso dos trâmites legais, ou que eu saia dali, que eu evite situações piores. Então pode-se exigir de mim uma conduta diversa. Porém, se acontecer a inexigibilidade de conduta diversa, como no caso da coação moral irresistível ou da obediência hierárquica, ficarei isento de pena. Isento. Nós demos exemplos aqui da coação moral irresistível do gerente do banco que teve seu filho sequestrado, seu menorzinho sequestrado, e aí o sequestrador diz: se você não transferir o dinheiro ou não trouxer para nós, eu vou picotar o seu filho. Tema sensível, né? Eu não deveria nem falar assim, mas é assim que acontece. Existe outra conduta a ser exigida desse pai? Não. É inexigível outra conduta. E ele transferindo ou levando dinheiro, ele fica isento de pena. Quem deve ser punido pela transferência daquele valor indevida? Pelo dinheiro do banco que foi transferido de forma indevida. Quem deve responder? O autor intelectual do crime, o sequestrador. Ok? E na obediência hierárquica, que eu falei, no caso do capitão manda o soldado levar o malote e entregar outro capitão em outra unidade militar. No meio ele é abordado, feito uma inspeção e ele é pego com um malote cheio de drogas. Ele não sabia, porque a ordem que ele cumpria, ela não era manifestamente ilegal. Ele não sabia o que tinha dentro do malote. Ele não sabia. Para ele estava fazendo algo, cumprindo ordem de forma legal. Então, porque a ordem era não manifestamente ilegal, ele ficará isento de pena. E quem responde no caso das drogas? O seu superior hierárquico. Ok, senhores? Mas, para que não fique incompleto a explicação, mas e se houvesse, se essa coação moral ela fosse resistível? Se houvesse como resistir, se houvesse outra conduta a ser tomada, ele será punido, mas ele receberá uma atenuante. Artigo 65, inciso 3. A linha C do Código Penal. Está descrito lá, coação moral resistível. Ele será punido e receberá apenas uma atenuante na segunda fase da dosimetria. E na obediência hierárquica, se a ordem fosse manifestamente ilegal, se ele soubesse o que tinha no malote, bom, se ele soubesse o que tinha no malote, se for provado que ele sabia o que tinha no malote, que estava fazendo uma coisa ilegal para o seu superior hierárquico, ele responderá pelo crime que ele estava cometendo, ok? Contudo, também receberá uma atenuante nos termos do artigo 65, inciso 3, a linha C. E para encerrar, eu tenho que tocar agora na parte doutrinária, porque todos os itens do elemento culpabilidade nós já estudamos. Todavia, senhores, existe uma vertente doutrinária que diz que a discriminante putativa deveria estar no item culpabilidade. Porque quando nós falamos lá das excludentes de ilicitude, a discriminante putativa está nas excludentes de ilicitude. Porém, existem pensadores que dizem que ela deveria ser uma excludente de culpabilidade. Por quê? Quando você lê no artigo 20 sobre a discriminante putativa, fala o tempo todo lá, ficará isento de pena, ficará isento de pena.
não fala de afastar a ilicitude. E o que é a discriminante putativa? É o caso em que putativo é imaginário. É o caso em que o agente, ele pratica uma ação imaginando que há uma situação de perigo, ou de perigo iminente, ou uma situação de injusta agressão ou de injusta agressão iminente, e ele reage imaginando que existe ali a justificante. E que se de fato ela existisse, ele estava incidindo numa excludente de ilicitude. E que aqui dizem os pensadores que poderia ser excludente de culpabilidade. Há exemplo do policial que está chegando em casa à noite e quando ele está alarmando o seu carro, ele vê vindo do outro lado da rua uma pessoa que ele prendeu há tempos atrás e essa pessoa vem pelo lado escuro, vem andando rápido e chega perto dele dizendo aê, e mete a mão na cintura. Quando mete a mão na cintura, ele mais rápido puxa a sua pistola e dispara. Porque ele pensa que havia ali uma injusta agressão iminente. E quando a perícia chega, vê que ele estava, na verdade, era com o telefone celular em mãos. Ele queria mostrar uma foto. Não havia arma, não havia injusta agressão. A injusta agressão seria iminente, mas era uma questão putativa, imaginária. Nesse caso, ele ficaria isento de pena. Por quê? Era uma questão putativa, uma discriminante putativa. Mas eu vou dar um outro exemplo e nós vamos fechar o raciocínio. Imagine que uma pessoa, também policial, está dando ré no seu carro saindo da garagem. E quando ele olha para o retrovisor, ele vê uma pessoa andando rápido, atravessando a rua, vindo na direção do seu veículo. E a pessoa coloca a mão na parte de trás. Ele rapidamente puxa o freio de mão, pega a sua pistola 40 e dispara. E a pessoa, na verdade, estava pegando o telefone celular. Pergunto aos senhores, nesse segundo caso, faltou ou não faltou cautela? Faltou. Nesse caso em que houve uma ausência de cuidado, nesse segundo exemplo, houve uma ausência de cuidado, uma falta de cautela. Então, ele responderia por culpa imprópria. Ok, senhores?